lembrar de que é essa história. Olhem aqui quem eu tenho comigo. Bzzz, todo mundo fazendo esse barulho junto. Bzzz. Esses outros sons são dos bichos dessa história. Quem serão? Vamos ver. Uma história de Edna Salazar Farias, que já esteve aqui cantando e contando fado. Se lembram da live da fadinha que queria cantar fado? Pois é, aquela história era em homenagem a uma das filhas. E aqui está a segunda história, em homenagem a outra filha da linda escritora Edna. Uma veterinária original. Sabem o que é original? Única. Que igual a ela, só ela mesma. Olha só. As ilustrações também da Valmíria Salazar Faria. Gente, que delícia! Historinha aí. Olha só, ela tá no meio de tantos bichos, tantos insetos, borboletas, joaninha, grilo. Que será que sugere essa história? Vamos ouvir aos meus netos, Vitor, Fábio, Pedro e a quem mais vier. Minha escola é grande e cercada de árvores. Às vezes, nossa professora nos leva para ter aula no jardim ao ar livre. Debaixo da sombra de um lindo ipê amarelo, tia Estela nos falou sobre as profissões e sobre como as pessoas podem ser úteis à sociedade. Sabe que ser útil, servir, contribuir, trazer coisas boas para as pessoas que estão em volta, fazendo coisas que lhe deem prazer e para as quais tenham se preparado muito bem. Ela nos disse que todas as profissões são importantes, não é verdade? Uma complementa a outra. Precisamos de pessoas com diferentes talentos por toda parte. São importantes e necessárias. Engenheiros, por exemplo, constroem os prédios e as casas. Os médicos cuidam das nossas doenças e da saúde, não é? O carteiro entrega nossa correspondência, os professores nos ensinam a ler e a escrever. Que preciosa função! A costureira faz as roupas que vestimos e assim existe uma grande variedade de atividades que podemos realizar. Depois de um pequeno intervalo, ela sentou-se conosco, formando uma roda, e perguntou o que sonhávamos ser quando crescer. O meu filho ficava dizendo que ele queria ter um restaurante no meio da floresta, à beira do rio, para servir peixe. Agora ele já quer ser um mergulhador de tubarões. O que você quer ser? Logo a Thalita gritou: eu quero ser atriz e fazer muitas novelas. Tiago falou: quero ser astronauta e fazer viagens a Marte. Eu quero ser médico, gritou lá do outro lado Dario. Pois assim ele disse: vou herdar todos os clientes do meu pai quando ele se aposentar. Será que é assim? Tantas expectativas, a gente imagina tanto nessa fase, né? História para criança, mas os meus adolescentes, jovens queridos que eu acompanho em orientação profissional, as caraminholas baixam, não é? Quando a gente tem que escolher o que a gente vai trabalhar ou estudar. Mais legal ainda é ser bombeiro, falou Pedro. Vou andar naquele carro vermelho, apagando todos os incêndios da cidade. E cada um foi dizendo o seu sonho de profissão. Você tem um sonho de profissão? Você tem um sonho de que você quer fazer? Agora mesmo? Ou daqui a pouco? Ou logo mais tarde, quando você tiver um pouco mais comprido? Tia Estela notou que eu ainda não tinha falado nada e perguntou: e você, Renatinha? O que você quer ser quando crescer? Minha voz baixinha demorou um pouco para sair. Quero ser veterinária de animais invertebrados. Hã? Veterinária de animais invertebrados. Gente, vocês sabem o que é animal invertebrado? Animal, assim, que não tem as vértebras, a coluna, né? Tipo minha querida que, gente, é meio pré-histórica, né? Essa mosca aqui de brinquedos, menina aqui de casa.
a barata, a borboleta, a libélula que eu adoro, as abelhas, os besouros estão lotados aqui nessa época, não é? De primavera. Veterinária de animais de invertebrados? Uau, muito original! Que imaginação! Será que isso existe? Será que ela vai conseguir? Houve um longo silêncio. Invertebrado precisa de veterinária? A gente fica matando mosquito aqui ali, esmagando as baratas. E uma menina quer cuidar desses bichinhos, gente. Olha só que sensibilidade. Houve um longo silêncio, porque a maioria não sabia ainda o que era um animal invertebrado. Mas a tia Estela foi logo explicando que animais invertebrados são aqueles que não têm crânio, nem coluna vertebral. Eles são molinhos, assim, né? Eles são mais conhecidos como animais de corpo mole. Vamos fazer o corpo mole? Corpo mole, corpo mole. Molengo, gente, que história aqui a gente conta com o corpo. Faz molengo, faz molengo, faz molengo, faz molengo, faz molengo, pra cima e pra baixo, pro lado e pro outro. Mexe, solta, gente, mexe, solta. E que tal colocar a borboleta de tantas histórias que já apareceram por aqui? A mosca, a libélula, os insetos que voam, tantos bichos voam. Meus coleguinhas então riram de mim. Isso não é bom não, né, gente? Quando a gente fala alguma coisa, principalmente do fundo do nosso coração, e a galera ri, zoa, né? Ah, isso dá uma sensação ruim, não é? Se a gente tá insegura, a gente fica envergonhado, a gente pode ficar querendo fugir dali. Mas se a gente tá segura, a gente entende que o outro tá pensando uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Que eles nem entendem o que a gente sente. E talvez até se interessem em se conhecer. Vocês não acham? Quem teria um animal invertebrado de estimação para levá-lo ao veterinário? Caçoaram os colegas. Essa profissão era impossível de existir. Será? Sabe que muitas profissões antes não imaginadas surgiram de uma imaginação e tornaram-se uma grande ideia e uma novidade. Vocês sabem isso? Que todas as novidades um dia foram imaginadas? Então, deixe a imaginação fluir para todos os cantos, em todos os mundos, dos pequenos aos grandes, porque um dia isso pode se tornar realidade. E até não mais novidade quando outro imaginar outra coisa nova. Baixei a cabeça, não foi legal para ela. Sem graça, mas ninguém iria me convencer do contrário. Eu estava realmente determinada a seguir a carreira dos meus sonhos. Afinal, como eu poderia não ser bem-sucedida se os invertebrados são os animais mais numerosos da Terra? Parece que eles não sabiam disso. Mesmo, pois desde que eu comecei a me interessar pelos invertebrados, aprendi que eles são os mais antigos seres do reino animal e representam 95%. Sabe o que é 95%? Quase todo o tanto de bicho que tem no mundo, de todos os animais desse planeta. Ou seja, quase todos os animais da Terra são invertebrados. Então por que não ser veterinária da maioria dos animais? Além disso, eles vivem no solo, na água, nos rios, nos mares e muitos deles até podem voar. Com tantos invertebrados por aí, certamente eu iria ter muitos clientes, pensei com meus botões. E foi assim que meus planos se tornaram realidade. Eu vou lhes contar como tudo aconteceu na minha cabecinha sonhadora. Querem saber? Depois de terminar meus estudos e me tornar veterinária, comprei uma salinha pequena no setor hospitalar Animal Norte, em Brasília. Pintei as paredes de branco, a porta de verde, coloquei uma placa grande na parte de cima da porta com letras enormes. Doutora Renatinha, veterinária de animais invertebrados. Pronto, agora era só esperar. Esperar. Sentei-me na minha poltrona nova, que ficava em frente à minha mesa, arrumei os meus instrumentos de trabalho, dei uma olhadela nos receituários, vi de longe que o banheiro estava limpo e nem percebi que amanhã já tinha acabado. Saí para almoçar rapidamente com medo de que alguns clientes fossem me procurar e encontrasse a porta fechada. Mas quando voltei, tudo estava igual. Não havia passado lá vivalma, minha gente.
Os dias foram passando, a minha rotina era a mesma, esperar invertebrados que não vinham. Comecei a pensar que meus coleguinhas tinham razão. Quem traria um animal invertebrado para consultar? Quem teria um invertebrado como animal de estimação? A ponto de cuidar, não é? Como sempre acontecia, fui cedo para o consultório, passei todos os dias esperando o único cliente que fosse. Que determinação! Trazendo seu invertebrado de estimação, mas nada. Já estava começando a desistir de minha tão sonhada profissão, quando ouvi a campainha. Uau, 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 uau. Soar distante, que eu pensei ser do consultório vizinho, onde o veterinário tratava de animais de grande porte. Ou, quem sabe, teria sido a campainha do hospital de cães, lotado de bicho, né, gente? Procurei ouvir melhor e não tive dúvidas. Era a campainha do meu consultório que estava tocando. Vamos todo mundo fazer esse barulho, que esse barulho é gostoso e acalma, gente. Serve para vários momentos, tá? Não só para o consultório. Um dolaci já. Respira forte. Solta o ar. Respira forte. Solta comprido e vamos lá. Uau, 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 lindo! Fui correndo abrir a porta, mas não vi ninguém. Será que tinha sido meu primeiro cliente que desistira de esperar da minha demora de atender? Uma enorme tristeza tomou conta de mim. Pensa, gente, tão sonhado, tão investido, tão esperado, e de repente uma campainha e nada. Como ela se sentiu? Sensação de impotência quando a gente congela e fica durinho, achando que não pode mais fazer nada? Já sentiram isso? Enorme tristeza tomou conta de mim e todas as minhas esperanças caíram por terra. Nada mais ela esperava, mas ao olhar para o chão, ao olhar nessa direção, deparei com uma aflita mamãe minhoca. Gente, já fizemos tanto minhoca aqui, vamos lá, minhoca. Minhoca vai da cabeça, vai pro ombro, vai pro quadril, vai pras pernas, vai lá nos pés. Vocês não estão vendo meus pés, mas eles estão movendo e vai. E a minhoca também move assim, gente. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, nesse corpinho articulado. A gente precisa ser um pouco mais minhoca pra ficar molinho, relaxado. Vamos lá? Olhou pra baixo, uma aflita mamãe minhoca que acabara de escorregar pela parede, zum, trazendo o seu filhinho nas costas. Imediatamente levei os dois para dentro da sala, que embora pequena, parecia enorme quando comparada ao tamanho dos clientes. A mãe minhoca, esbaforida, me falou: doutora Renatinha, por que a sua campainha é tão alta? Desde as 10 horas da manhã eu me arrasto por essa parede tentando alcançá-la e só agora eu consegui. Por acaso seu arquiteto não pensou em nós, não? A placa do seu consultório também devia estar mais próxima ao chão. Assim teríamos uma visão melhor. A gente tem que pensar em quem a gente vai atender para montar o consultório, não é? Outra coisa, precisa ter acesso a todas as pessoas grandes, pequenas, que se arrastam, que andam de rodinhas, que voam, que nadam, não é? Como será esse acesso ao consultório? E eu, que sempre esperava que algum humano trouxesse um invertebrado para a consulta, percebi que eles mesmos que viriam me procurar. Nossa, super independentes. Eles não tem dono não, gente. Invertebrado é assim, bicho solto, né? Ocupa o mundo. A mãe minhoca, por exemplo, trouxe-me seu pimpolho, porque ele não parava de soluçar. Imagina uma minhoquinha soluçando, gente. Vamos lá? Fiz uma levíssima massagem no seu abdômen. O abdômen é barriga, minha gente. Vamos lá. Apertem o abdômen, fazem um círculozinho, vê se passa esse soluço. E aproveita para dar um carinho nessa barriga quentinha. E foi massageando, foi massageando, foi massageando e logo voltou ao normal. Logo no dia seguinte, chamei o seu Antônio e pedi que ele fabricasse uma placa com letras bem pequenas para ser colocada perto do piso. Coloquei a campainha ao lado de fora, do lado de fora da nova placa, vendi todos aqueles móveis inúteis e comecei a atender meus clientes sentados no chão, pois assim ficava mais fácil examinar seus corpinhos frágeis. Que boa ideia, né?
Depois, tá vendo? Quando você não sabe como faz uma coisa, você precisa experimentar. Experimenta, faz de um jeito, não dá certo, faz de outro, reforma, coloca, transforma, inventa, tenta, improvisa. E no fim, você tem um experimento que vai dando certo. A gente não acerta de pronto, sempre, da primeira vez. As coisas precisam de ajustes, experiência, experimentação, não é? E veterinário é bom nisso. Depois de fazer isso, comecei a ser muito procurada. Uma hora era uma cigarra, que por ter exagerado no canto ficou rouca. Outra hora era uma joaninha, que tinha se machucado numa queda de bicicleta, perdendo uma de suas manchinhas pretas. Às vezes alguma formiguinha, que por ter comido doce demais... Ah, gente, que formiga come doce, 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 mais doce que doce de batata doce, mas de um tanto de dor de barriga que ela não tem. Pois é, elas começaram a procurar. Já pensou quantas formigas tem no mundo? Nossa, ia fazer fila lá, não é? E muitas vezes tive que ser ortopedista, engessar asa quebrada de borboleta. E vamos de novo a borboleta, gente. Borboleta é o que não faltam nas nossas histórias, ó. As asas mexem. Ó, grande, respira. Solta o ar. Respira. Solta o ar junto com as asas. O que você sente no corpinho agora? Como será que os insetos se sentiam sendo tratados com tanto amor, carinho? Por essa veterinária sentada ao chão. Isso sem falar no tanto de vezes que fui chamada ao Lago Paranoá. Gente, ô delícia, estou quase indo pra lá, doida para nadar no lago, para atender lesmas e caramujos adoentados. E como eu conseguia solucionar os seus probleminhas, fui ficando muito conhecida entre os invertebrados. E assim você vai atendendo um e outro, o povo gosta, indica. De repente, tá lotado. Até chegou um caso muito complicado. Era uma abelhinha jovem que que só produzia mel amargo. Qualquer que fosse a flor, de onde viesse o néctar. Toda a família acompanhou a consulta e lotou a minha sala com seus olhinhos cheios de interrogação. Zum, zum. Vamos fazer um barulho de abelha? Zum. Eu nunca tinha visto uma abelha assim. Onde já se viu mel amargo? Cocei a cabeça, em sinal de que aquilo era mesmo um caso muito raro e complicado. Ai, 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 é isso. Você abre a porta do consultório e você não sabe que vai chegar. Gente, tem 20 anos de consultório, é assim, sempre uma novidade. Nunca estamos prontos para tudo, mas esse olhar de principiante, de pronto, de primeiro, que você quer conhecer e descobrir, e juntos achar o melhor caminho para a saúde, para a transformação, para ficar bem, é um lindo caminho de aventuras. Como é na psicologia, acho que é aqui no mundo veterinário de invertebrados. Examinei-a cuidadosamente e suspeitei que pudesse haver algo errado com a sua anatomia. Mas, para confirmar minhas suspeitas, contei com a ajuda de um exame que mostra do lado de dentro do corpo. E eu estava certa, a abelhinha tinha nascido com um defeito no órgão transformador de néctar em mel, o que fazia com que o seu mel fosse amargo. Avisei a família que ela teria que ser submetida a uma cirurgia para consertar essa pequena imperfeição, que logo, logo estaria com todas as abelhas produzindo o mais doce mel. Com o sucesso dessa cirurgia, eu, que já era conhecida por toda a turma dos invertebrados, passei a ser conhecida por meus colegas veterinários, que ficaram admirados com a minha competência e o meu jeito todo especial de cuidar de animais pequenos e delicados. Gente, eu acho que é muito mais difícil cuidar de coisa pequenininha do que de coisa grande, né? Por ser a única veterinária de Brasília a cuidar dos invertebrados, recebi o prêmio Veterinária Original. Fui procurada por várias revistas e jornais, que sucesso! Para dar entrevistas e todos os meus coleguinhas puderam saber como eu estava feliz e realizada na profissão, que desde cedo tinha escolhido. Gente, ela inventou uma profissão. E olha quantos clientes, quantas pessoas ela pôde... quantos animais ela pôde ajudar, não é? Essa história conta com uma coisa engraçada, glossário, que eu também achei legal. Às vezes as crianças leem e eu explico o que é. Por exemplo, igual eu falei, abdômen. O que é abdômen? Barriga. Sabem o que é anatomia? Forma de alguma parte do corpo de pessoas e animais. Ah, é? Na psicologia a gente estuda anatomia, o corpo por dentro, abre até bicho, gente. Nem sei se abre hoje em dia, na minha época abria. Correspondência. Sabe o que são? Cartas. Conta de luz e tal, tudo que chega pelo correio. Ortopedista é aquele que cuida dos ossos, né? Pensar com seus botões. Sabe o que é pensar com os botões, gente? É pensar consigo mesmo, sem falar o que pensou. Pensar com a sua cabeça, com seus pensamentos. Acho que todo mundo faz, né? Confessa aí. Pimpolho, criança pequena. Não é piolho não, viu, gente? Receituário, sabe o que é? Médico passa assim, tomar
uma gotinha de carinho todo dia, 2 vezes por dia, abraçar seu filho, ouvir historinha, brincar muito. Esse é um receituário para uma boa vida, que normalmente os médicos passam. E assim acabou a nossa história.